Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe com Augusto. Amém. Tremendo evangelista. Eu estou aqui numa posição complexa, né? Amém. Estou aqui numa posição complexa. Uma das situações que o Carlos Spurgeon usa muito é uma citação de Martin Lutero que diz que eu podia enfrentar o meu exército de inimigos, mas ele não teria coragem de subir no púlpito sem antes tremer com os joelhos dobrados no chão, amém? Porque é complicado, amém? O Leonardo Ravenhill diz que uma das piores, a pior coisa de se fazer, é ser ministro. Nós estamos aqui, amém? Vamos tomar as nossas Bíblias, temos muitos livros para ler, temos 4 livros para ler. Gênesis capítulo 1, vamos ler o versículo 9 até o 13, depois vamos pular para o 20, 21 e o 27. Depois nós temos João e o livro de Atos, amém? Que possam orar por mim. Gênesis capítulo 1, no verso 9 ao 13. Posso ler, não? Diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E viu que Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva fértil, erva que dê sementes, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. Vamos pular para o verso 20 e o 21. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, e as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? João capítulo 2. João capítulo 2, versículo 18 e 19. E abram também o livro de Atos capítulo 7, no versículo 48. Atos 2. O livro de Atos dos Apóstolos. Desculpa, vamos começar primeiro com João. João capítulo 2. Já todo mundo encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinais nos mostrarás para fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhes: destrui este templo e em 3 dias o levantarei. Amém? Atos capítulo 7. Peço que tenham um pouquinho de paciência. No verso 48 a 50. Diz assim a palavra do Senhor: mas o Altíssimo não
habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Amém? Podem se assentar. O tema que eu trago para hoje é o habitat de Deus. Amém? Quero falar do habitat de Deus. Amém? Nós vimos isso na biologia, ciências da natureza. Vimos isso tudo de forma mais profunda nas ciências da natureza. Amém? Habitat é uma definição que eu encontrei na internet. É um termo utilizado em ecologia e diz a respeito ao local aonde uma determinada espécie vive e desenvolve. Ou seja, habitat é um ambiente propício para que uma espécie possa se alimentar e se reproduzir. Amém? E eu quero falar sobre o habitat de Deus. Amém? O lugar propício, o ambiente propício para que Deus possa habitar. Amém? Amém? E nós lemos aqui em Atos, diz que Paulo, ele repete exatamente o que Isaías diz em Isaías capítulo 66, diz que o Senhor não habita em templos feitos por mão. E ele ainda pergunta, por acaso não foi o Senhor que fez todas as coisas? Foi o Senhor que fez exatamente todas as coisas, amém? Mas o Senhor nunca teve prazer em habitar em quatro paredes. E a nossa pregação começa em Gênesis capítulo 1. A Bíblia aí nos mostra que Deus começa a fazer todas as coisas. Mas antes dele colocar os animais nas águas, as aves no céu, antes dele começar a colocar os animais na terra, ele primeiro cria o ambiente. Amém? Ele primeiro cria o ambiente. A Bíblia diz que ele primeiro faz a separação do céu e a porção seca. E essa porção seca chamou terra. Depois da porção seca já ter existido, ele não colocou diretamente os animais, porque os animais iam precisar se alimentar. Então ele disse que a terra produziria ervas e árvores frutíferas, porque ele estava a criar um ambiente onde os animais conseguissem desenvolver, onde os animais conseguissem habitar. Amém? Porque Deus é perfeito. Ele não faz as coisas pelo acaso. Amém? Os irmãos estarem aqui a ouvir a palavra de Deus não é por acaso. Deus é perfeito. Amém? Deus é aquele que faz as coisas de forma tão perfeita que ele viu tudo antes de tudo começar. Amém? Ele nos mostrou tudo antes mesmo de nós existirmos. Nós, na verdade, já tivemos esta manhã aqui. Não nos lembramos por quê? Porque nós viemos de forma pecadora. Como nós viemos de forma pecadora, acabamos por perder aquela mente celestial, a teofania. Amém? Como nós perdemos isso, nós viemos da forma pecadora, então nós não nos lembramos de algumas coisas. É como se estivéssemos num estado de amnésia. Mas, quando nós estamos num estado de amnésia, a ciência diz que é necessário que nos mostrem alguns flashes da nossa vida. Amém. Uma fotografia, um vídeo, uma evidência que nos faça recordar aquilo que alguma vez nós esquecemos. Amém? E assim comigo e com vocês. Amém. Vocês estavam com Deus. Amém? Amém? Vocês estavam com Deus. Quando Deus criava todas as coisas, você estava com Ele. Você não se lembra, como eu disse, por causa do pecado. E vou avançar. O irmão Giovanni diz que os meus temas são um pouquinho complicados. Então eu vou avançar. Amém? Falo de habitat. Amém? E Deus exatamente começou a criar o habitat. Amém? Criou primeiro os céus, colocou as nuvens, colocou aquela coisa bonita, e ele criou a terra, criou aquela coisa bonita, criou os mares para quê? Porque os peixes precisam do mar para viver. Os animais terrestres precisam da terra para viver. E os pássaros precisam do céu para voar. Então Deus é perfeito, que Ele primeiro faz o habitat. Não é o animal que foi feito para a terra é que foi feito para o mar. Amém? E a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. E Ele, quando fez esses habitats, Ele fez tudo. E Ele seguiu e fez Adão. A Bíblia diz que Ele fez Adão. Homem e mulher os fez. Eu já tinha apresentado
citado isso quando eu falei do confronto da Eva e a noiva de Cristo. Eu disse que Adão, quando foi formado, ele foi formado homem e mulher. Mas Adão tinha as duas naturezas dentro dele. Acho que isso não é escândalo para ninguém. Amém? Porque a Bíblia diz que macho e fêmea os criou. Adão tinha as duas naturezas dentro dele. Adão era homem e tinha a Eva dentro dele. Amém? Então Deus fez Adão. Deus, quando foi para fazer, a Bíblia diz que quando ele formou todas as coisas, ele formou por intermédio da palavra. Ele disse: haja, 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 haja. Mas como nós lemos em Atos capítulo 7, ele não tem prazer em habitar templos feitos por mão de homem. Ele tem prazer em habitar num templo que ele mesmo é quem fez. Então ele desceu e formou Adão do pó da terra. Amém? E ele formou Adão. Por que formou Adão? Porque Adão foi o primeiro templo do Senhor. Amém? A Bíblia diz que quando o templo foi formado, tudo bem bonitinho, Deus soprou naquele homem. E uma parte de Deus estava dentro de Adão. E quando Adão se levantava, quando Adão orava, era Deus a andar em Adão. Por isso é que Adão, quando olhou para os montes, disse: monte, você não está bem aqui, vai para a direita. Isso podia parecer uma ofensa para Deus que fez tudo. Não foi Deus que disse que tudo era bom. Mas Deus descansou em Adão. Como aquilo é uma criação feita pelas próprias mãos dele, Deus descansou naquele homem. Porque aquele homem era perfeito, era perfeição, era grande. E Deus descansou naquele homem. Vocês já notaram que os nossos corpos têm umas marcas, não é? E são as impressões digitais de Deus, não é? Vocês já notaram isso? E teu corpo tem essas manchas, tem essas marcas. Faz um boneco de plasticina, ele vai ficar marcado com as tuas impressões, porque você está a tocar. Então, Adão era assim, amém? Adão tinha as impressões de Deus. Adão era Deus em homem. Amém? E ele andava, ele nomeou os animais. Ele fez a reestruturação como ele quis. Disse: rio, desvia-te para ali. Monte, vai para aquele lado. Eu preciso olhar direto. E aquilo lhe obedecia. Amém? Mas, infelizmente, o homem caiu. Adão era tão perfeito que era impossível cair. Era impossível Adão pecar. Adão não foi enganado. Pedro vem e clarifica. Desculpa, Paulo vem e clarifica. Diz que ele não foi enganado. Mas a Eva caindo em transgressão, Adão, por ser espiritual, Adão, por ser uma parte de Deus, Adão percebeu que se a mulher caiu, é preciso restaurar. Então, a Eva, quando caiu, o Adão se levantou e disse: oh, minha mulher, eu vou te redimir. Amém? Porque quando Deus veio e para julgar, se Adão não tivesse redimido a Eva seria dizimada. E Deus teria feito outra. Mas Adão é espiritual. Viu que esta é carne da minha carne, osso do meu osso. Sem ela, eu não quero outra. É mesmo ela. Então eu vou lhe redimir. E Adão redimiu Eva. Quando Deus chegou, amaldiçoou a serpente. Disse: na mulher com dor terás filho. Mas quando chegou a Adão, Deus parou. Porque ele viu que essa é minha imagem de semelhança. Então amaldiçoou a terra. E a terra foi maldita por causa de Adão. Amém? E o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, aquele habitante de Deus, caiu em pecado. Como caiu em pecado, havia uma necessidade de voltar a restaurar o templo do Senhor. Amém? Porque o templo do Senhor foi contaminado de tal maneira que não foi só o corpo, foi também o espírito, foi o coração. Amém? Porque a Bíblia diz que nós fomos nascidos do pecado, mas a Bíblia também diz em Gênesis 6 que o pensamento já não tem nada a ver com o corpo, mas sim com o espírito, que a consciência do homem maquinava o mal. Então o pecado é tão cruel que ele contamina o teu corpo, a tua alma, e deixa, o teu corpo, o teu espírito, e deixa um vazio no teu coração.
e dizima totalmente o coração, que Ezequiel diz que do coração do homem provém tudo que é de errado. Isso é a crueldade do pecado. E quando o primeiro casal caiu, o tabernáculo do Senhor, foi exatamente isso que aconteceu. Eu vou avançar. E para que houvesse a restauração do templo, havia necessidade de passar por aquele processo que nós conhecemos, a justificação, a santificação, e antes do batismo do Espírito Santo, a restauração do coração do homem. Amém? Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo só desce no coração do homem restaurado. Amém? E durante a história da Bíblia, nós vemos que os homens foram sempre chamados numa justificação. Deus, quando apareceu a Abraão, disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, porque aqui são pecadores. Vai numa terra que eu vou te mostrar. Isso é o tipo da justificação. Era Abraão numa justificação. O que é ser justificado? Um exemplo, estamos aí no Bangauê, apresentamos a palavra de Deus, e alguém recebe a palavra do Senhor, e ele verdadeiramente percebe que aquela palavra foi feita para ele, e que aquela condição que ele estava tem que mudar. E ela foi justificada pela palavra, porque a palavra te tira daquela condição. Você percebe que está em pecado, que está condenado, e você sai daquela condição. É exatamente o que acontecia com Abraão. E Abraão, quando foi chamado, ele foi justificado. Foi a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel estava no Egito. A Bíblia diz que eles viviam bem. Viviam como familiar do governante. Vocês conseguem imaginar o familiar do governante? Amigo do governante a passar mal. O povo de Israel não passavam necessidades. Eles eram afortunados. Todo mundo do Egito que lhes visse: olha o irmão do governador. Olha o irmão, olha, eu conheço o irmão do governador. E era assim o povo de Israel. Amém? Mas como Deus é tão perfeito, e era necessário que houvesse uma justificação do povo de Israel, ele mesmo deu a promessa a Abraão e disse que os teus filhos seriam escravizados. Então se levantou um faraó que não conhecesse. Não que ele não conhecesse José. Ele não quis saber. Amém? Ele não quis saber de José. Isso é como José quer. Era no passado. Esses estão aqui são muitos. Um dia vão se rebelar, vamos governar, vamos escravizar. E eles foram escravizados durante 400 anos. Então Deus precisou levantar novamente a palavra dele por intermédio de um profeta, Moisés. E Moisés, quando veio, levou o povo numa justificação. Sai do Egito. E o povo foi e saiu do Egito. Porque para restaurar o templo do Senhor, aonde o Senhor deve habitar, é necessário que você primeiro perceba a condição miserável que a tua vida é. Ninguém aqui foi chamado em santidade. Esquece. Todos nós éramos falhos, errantes, pecadores, miseráveis. A única coisa que verdadeiramente aconteceu, o Senhor nos olhou com misericórdia. E a graça do Senhor nos alcançou. E a graça do Senhor alcançou exatamente o povo. Que Deus desceu, disse a Moisés: as súplicas do povo chegaram a mim. E eu vou te enviar e liberto o meu povo. E o povo de Israel saiu do Egito. Amém? E nós podemos perceber e ver que ao longo da Bíblia, vários casos de justificação. E passamos por outro passo, a santificação. Amém? Assim como Abraão passou também por uma santificação, quando ele estava cansado, estava fatigado, e ele um dia foi orar, e Deus fez uma promessa com ele, mas para que a promessa fosse realmente, como é que eu digo, nós aqui agora assinamos, para que fosse autenticada, para que fosse autenticada, antigamente o que faziam? Cortavam um animal no meio, dispergiam no sangue, e as pessoas do contrato passavam por aquilo. Então Abraão passou por esse processo de santificação. Ele fez uma promessa com o Senhor, e o Senhor disse: está bom. Abraão disse: está bom, Senhor, estás a me dar a promessa, já me deixa aquele dia, mas eu não estou vendo. Vou pegar nesse animal, vou rasgar o animal, vou aspergir o sangue, eu vou passar, o Senhor também tem que passar. E Abraão passou, e ficou à espera. A Bíblia diz que Abraão dormiu. E quando Abraão dormiu, aleluia, o Senhor desceu
céu e cumpriu a parte do contrato. E ela atravessou aquele sangue, cumprindo verdadeiramente e vai cumprir a promessa que deu a Abraão. E Abraão passou nesse processo de santificação, assim como o povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel foi batizado no Mar Vermelho e na nuvem. Eles foram batizados. Então, o passo seguinte é a santificação. Mas tem um porém. A santificação é algo muito complexo. Eu falava com um irmão, já não lembro quem. Ele dizia que nós estamos muito interessados na santificação do corpo. Paramos na santificação do corpo. Santificação do corpo. E nós estagnamos aí na santificação do corpo. Vestimos com decência, sim, vestimos com decência. Amém? Mas aquilo verdadeiramente que deve nos santificar por dentro, nós não estamos fazendo. A Bíblia diz, sem santidade, ninguém verá Deus. Não é santidade de corpo. Na rua tem mundanas que se vestem bem. Não é santidade do corpo. Nós temos que chegar ao nível que os nossos pensamentos são puros. Que o nosso coração, a única coisa que ele faz é continuar pensamentos doces, puros. Que quando o diabo te traz um pensamento contra um irmão, o sentimento mais puro que vem de ti é que não é verdade. Essa santidade, a casa de oração, esqueceu. Nos emocionamos com as roupas compridas, a palavra de Deus nos alcança. Nós ficamos nas roupas compridas, ficamos nas saias compridas, ficamos na decência, mas estamos a esquecer o resto. Eu conversava com uma irmã e ela me dizia que não suporta a outra. Mas qual é essa santidade que você diz? E você não consegue suportar o teu irmão. Que santidade é essa? Por isso é que você não vê Deus. É impossível. Não é saia comprida. É santidade. Santidade é pureza. É separação. E não tem como você conhecer Deus. Ah não, irmão, eu aqui na casa de oração, recebi o centro mensageiro, eu sinto arrepio, sinto tudo. Vai na casa do Guimarães, ele sente arrepio como você. O salmista diz que Deus deu dom até os ímpios, até os mundanos. Eu mesmo falo em língua. Vai naquelas mamães da ilha, falam em língua. Não tem nada a ver com falar em língua. Não tem nada a ver com falar em língua. Amém. E há necessidade de ter uma santificação verdadeira, amém? No nosso interior, amém? Santificação. Porque nós pensamos que é receber as águas do batismo e ficamos ali. Não, irmão, eu já sou batizado. Eu mesmo fui batizado, eu tenho um cartão de batismo. Eu fui batizado, olha o meu cartão. E eu fui falar com a mãe de uma irmã que foi rebatizada e a mãe está revoltada. Disse, vocês fizeram uma coisa muito errada. Se rebatizaram, onde é que está o cartão dela? É isso que as denominações nos ensinam. A evidência do batismo verdadeiro é um passe que imprimem na tônica do chinês. Você consegue perceber? As pessoas dão mais relevância no papel que imprimiram na tônica do chinês do que uma vida em santidade. A filha dela parou de beber, parou de namorar, parou de se prostituir, está levando uma vida em santidade. Ela passa a vir a orar e a mãe está preocupada com um cartão impresso na tônica do chinês. Está sabendo conforme as denominações brincam? Porque não perceberam verdadeiramente. É necessário o cartão. A rapariga está se isolando do pecado, está se afastando do pecado, procura a santidade e viver a palavra. E a mãe preocupada com o cartão. E acontece aqui na casa de oração. Não estavam preocupados com o cartão, só estavam preocupados com saia. Se a saia estiver um pouquinho acima do joelho, não coloca. Mas consegue falar mal da irmã? Aventureira! Você não tem encontro com Deus! Esquece! Estás a brincar da igreja! Estás a brincar da igreja! Estás a vir fazer tempo aqui na igreja! Estás a ocupar o banco de alguém que está em pé e verdadeiramente vai se encontrar com o Senhor!
não prega, ele duvida da pregação. Antes de eu subir no púlpito, quem orou para receber a palavra? Quem orou para receber a palavra? Não foram vocês? Será que os irmãos que vêm aqui no púlpito não são espirituais, que não sabem que isso é uma responsabilidade séria? Na pregação, casamento e divórcio, parágrafo 5, o irmão Branham diz que um pregador no púlpito, ele é culpado pelo aquilo que ele prega e pela coisa que ele não pregou. Tu achas que os pregadores não têm essa responsabilidade? E eles vêm aqui brincar com a vossa cara? Qual é o direito que te dá de duvidar com alguém que vem e sobe no púlpito? Brincadeira! E ele fala, eu sou santo, não peco. Você está em pecado. Isso é brincadeira. Temos gozado com o Evangelho. Falam vocês que oraram, falam uma palavra para mim. Cantaram, oraram, sentiram a presença do Senhor. E é engraçado, os irmãos passaram aqui, pregaram a palavra, apresentaram a palavra. Depois da pregação, o anjo desce e testifica. Mas depois do anjo testificar, vão reclamar com o pregador. Vão procurar o quê? O que as pessoas estão a pensar? Aquele anjo que desceu é o quê? É o que é anjo? Se você tem coragem ainda assim, tem duvidar com o pregador. Estamos a brincar com uma coisa muito séria. A Bíblia diz que quem pecar contra o Espírito Santo não há perdão. Se o anjo desceu para testificar a pregação, aquilo é Deus. Aquilo não é de maneira, aquilo não é algo fictício. Aquilo é Deus que desceu. E você ainda se duvida da pregação. Ainda se duvida da pregação. Vou avançar, o tempo está correndo muito depressa. Santificação. Já dei os exemplos que é Abraão e o povo de Israel. Mas havia algo para acontecer. Eu estou a falar dos processos da restauração do templo, amém? Ele começa com a justificação, começa com a santificação e tem a terceira coisa. Antes de receber o batismo do Espírito Santo, é necessário que haja uma restauração do coração. Amém? E isto é o mais difícil de se fazer. É tão difícil que Deus, quando viu, Ele não enviou um profeta. Ele não enviou Jó como exemplo de uma santificação, não. Ele disse que a restauração do coração é algo muito complicado que eu mesmo vou descer. E ele veio por intermédio do profeta Isaías, e ele profetizou que a Virgem conceberia e daria a luz a um menino. E ele fala um pouquinho depois que esse menino seria o Pai eterno. E Deus desceu na forma de Jesus Cristo. Eu costumo falar que Jesus Cristo é a roupa de Deus para a restauração dos corações. Amém? Assim como nós colocamos uma roupa de gala, colocamos uma roupa, uniforme do trabalho, uniforme da escola. Amém? As enfermeiras têm aquelas batas e aquelas calças. Os doutores e professores têm as batas. Os engenheiros têm capacete, colete e bota. Deus tem roupa para restaurar. Amém? Assim como Deus tem roupa para chamar Moisés, que é sacerdote, Deus também tem roupa para a restauração. Porque para restaurar, ele tinha que cumprir aquilo que ele falou por intermédio de Moisés. Quando ele deu a lei da restauração. Amém? Quando ele deu a lei da restauração, e ele teve que cumprir exatamente isso. Desculpa, a lei da redenção, peço perdão. Quando ele deu a lei da redenção, ele precisava cumprir isso. Porque ele diz que quando o parente redentor quisesse salvar alguém, tinha que verdadeiramente ser parente. E ter dinheiro suficiente. Então, ele, como é o nosso parente, e ele é o único que tinha dinheiro. Amém? Porque requeria-se sangue. Quando Adão e Eva pecaram, e Deus, antes disso, lhes tinha dito: quando comeres o fruto, certamente morrerás. Requeriu o sangue de Adão e Eva. Toda vez que você desobedece, peca, erra contra o teu irmão, contra a palavra, contra Deus, você tem que morrer. Sabe por que não morres?
porque alguém morreu em teu lugar. É que a palavra de Deus é infalível que alguém tem que morrer. Ah? Mas Cristo morre toda vez que você peca. A Bíblia diz que Ele continua ali a interceder por você. E quando você peca, Ele se coloca na frente da ira. Paulo diz que quando nós pecamos, conhecendo a verdade, crucificamos Cristo pela segunda vez. Mas nós não estamos a crucificar Cristo pela segunda vez, pela milésima. Porque somos nós os mais tentados. Aqueles os únicos que são tentados, que temos direito de cair. Somos os irmãos e as irmãs que mais caem. E depois falam que eu sou um exagerado. Tem uma irmã até está sonhando comigo. Até no sonho está me repreender. Eu disse, a culpa não é minha, Senhor, a usar sua imagem. A irmã sonhou algo, estava fazendo algo de errado. E aparece a minha imagem ali a trancar a cara. E qual é o sonho da irmã? A irmã sonha que está a lavar os pratos. E a mesma água que ela está a lavar os pratos está a passar os pratos ali. Estás a ver a santificação aparente que está aqui na casa de oração? É uma santificação. É impossível aquele prato estar limpo para utilizar. O prato pode já não ter a impureza que tinha antigamente, mas é impróprio para utilizar. Porque você está a passar a limpo. É água suja. A santidade que está aqui na casa de oração é algo aparente. São roupas compridas, shalom, shalom. Como diz o irmão, shalom hipócrita, mas tem água no coração. Essa santidade que está aqui no meio. É isso que está aqui. E não, olha, toma me abençoar, toma usar. Ser abençoado assim no pecado? Eu não quero. Filho, passar fome. Continua a andar a pé. Do que está em pecado e ser abençoado, esquece. Isso é o que nos apresentam ali fora. Cheio de pecado, está chegando quase bêbado na igreja, Deus vai te abençoar. Tem 3, 4 mulheres, Deus vai te dar mais um carro. Vão te promover no emprego. Nós aqui a pregação não é essa. A Bíblia diz em santidade. Santidade é pureza, é limpeza. Já viram conforme as irmãs lá no mato lavam a roupa, né? Batem na pedra. Vocês aqui são roupas que têm que ser espancadas na pedra até ficarem limpas. Amém? Tem que ser amolgadas assim e batidas na pedra. Elas não esfregam, não, elas batem na pedra até a sujidade sair. E assim, nem que seja a minha imagem, essa referência de bater os irmãos na pedra, mas eu verei a santidade na igreja, na casa de oração, verei a verdadeira pureza, vou continuar a bater na pedra. Amém? Restauração do coração, mais importante. Então Deus precisava restaurar os corações, mas para restaurar os corações, Ele teve que vir Ele mesmo, porque é uma coisa complexa. O coração humano é tão complexo que nem a ciência consegue perceber. Amém. Com tanto de evolução que temos, nem conseguem perceber exatamente quantos batimentos o coração tem durante o dia. São estimativas. É tudo estimativa, eles não conseguem falar ao certo. Porque quando eles dividem, o coração bate 3 ou 4 vezes mais. E eles não conseguem definir uma média certa. E a ciência comprova que dentro do coração, aquilo que devia bombar o sangue para o corpo todo, tem um espaço oco. E nem mesmo o sangue passa. E eles também não conseguem explicar como é que é a vida lá. Se a vida vem pelo sangue, e aquilo é a bomba que distribui o sangue todo, mas lá não tem nada. É vazio, é oco, tem um buraco. Pode ir agora fazer um raio-x, vai aparecer lá um buraco. Porque aquele buraco que foi por causa do pecado, aquele buraco foi por causa do pecado. Eles sabem restaurar aquilo. Amém? Amém? Eles sabem restaurar aquilo, eles sabem reconstruir aquilo. Eles sabem deixar a casa limpa. Amém? Restauração do coração. E Jesus Cristo veio Ele mesmo. E como é que Jesus Cristo veio e nos ensinou e nos mostrou como restaurar o coração? Por intermédio do amor. Amém? Porque o remédio para um coração ferido é o amor.
O remédio para um coração que está verdadeiramente em angústia é o amor. Amém? Por quê? Porque ele tinha que cumprir a promessa que diz que ainda que tivesse um coração de pedra, eu darei um coração de carne sensível a mim. Então havia necessidade de ter esse coração sensível ao Senhor. E ele mesmo veio e trouxe o coração. Para o quê? Porque era necessário encher esta casa. A Bíblia diz em Efésios, nós somos o templo do Espírito Santo. Se vocês perceberem, desde a queda do homem até os dias de hoje, o que Deus tem feito é restaurar corações. É tirar homens e mulheres pecadoras. Por quê? Porque Ele quer encher, Ele quer habitar em vocês. Amém? O lugar onde Deus consegue se desenvolver não é no céu, é no coração do homem. O lugar onde Deus tem prazer em habitar é no coração do homem. Mas os nossos corações são impuros. Então é necessário que haja uma transformação, uma restauração. E foi o que nós vimos até agora. Vou só pegar uma citação. Está na pregação poderoso, o grande e poderoso conquistador, parágrafo 69. Diz a palavra do Senhor. Ele rasgou o véu que escondia o homem de Deus. Agora Deus habita entre os homens. Ele rasgou o véu que barrava a cura de Deus. Ele rasgou o véu que barrava a bênção de Deus. O que o irmão Branham está aqui a falar é que para que Deus pudesse habitar em você, era necessário primeiro restaurar. Cristo veio e restaurou os corações. E Ele nos deu um livre acesso. Quando Cristo morreu, como eu disse, requeria sangue. Era necessário que alguém pagasse os pecados. E era impossível restaurar um coração ainda com pecados. A Bíblia diz que Ele levou o pecado da humanidade. Até o que você vai pecar amanhã. Se você pecar amanhã. Porque depois de perceber que Deus fez tudo isso para morar em você e você continuar a pecar, deviam procurar um outro adjetivo, que coragem também não é. É algo superior à coragem. Porque alguém que continua a pecar depois de perceber que ele é a casa de Deus, deviam procurar um adjetivo novo. Não tem dicionário, não tem. Coragem também não pode. Não pode. Coragem é um termo, tem que ter um termo superior a isso. E Cristo levou na cruz, toda chibatada por causa de ti. Aqueles pregos por causa de ti. A Bíblia diz que cravaram uma coroa de espinho na sua cabeça. A Bíblia diz que não diz que pousaram, cravaram. Vai ver o termo cravar. Os espinhos perfuraram o crânio de Jesus. Mas Ele precisava restaurar o teu coração. E quando Ele restaurou o coração, Ele rasgou o véu. Humanamente falando, era impossível o véu rasgar com uma corrente de vento. Era impossível o véu rasgar com uma força humana. O Adilson já pregou quando apresentou isso. O véu tinha possivelmente 55 centímetros de espessura. 50, se nós pegarmos e juntarmos 20 papel, né, nós não conseguimos rasgar. E aquilo era a cortina. Você consegue juntar tantas cortinas para fazer 55 centímetros? Meio metro. Era a espessura. Bem. E alguns historiadores que dizem que foi por causa do terremoto. Não. Primeiro a cortina rasgou. Primeiro a cortina rasgou. Não, é mesmo o terremoto não. A Bíblia diz que primeiro a cortina rasgou. Porque Jesus Cristo a morrer na cruz, aquilo foi um momento tão tremendo que o sol se escondeu. A Bíblia diz que o sol não aceitou ver Jesus ali na cruz, porque ele percebeu que era o Criador. Aquela voz que disse, haja luz, e chamou o sol à existência, estava ali pendurado. Eu posso imaginar o desespero do sol. A terra estava a se esconder, porque Deus, Pedro e Gabi, estava a morrer.
fornicação, para continuares no engano, na mentira, no roubo, para continuares na bebedeira. Não! Porque Ele tem movido os céus e terra, Ele tem movido as dimensões, Ele tem movido tudo que Ele pode mover para você verdadeiramente se converter, porque Ele quer fazer morar em você. Mas volta e meia nós pecamos e atrasamos novamente o processo. Deus tem tanto prazer em habitar em você e você não consegue deixar uma novela quando Ele deixou a glória. Acha que foi fácil para Ele se despir da majestade? Ele teve que se mutilar. Paulo aos Filipos diz que Ele se mutilou. Vê o termo mutilar no dicionário. Significa ferir-se. Para Ele caber em Jesus, teve que se ferir. E quando veio em Jesus, se feriu ainda mais. Achas mesmo o Deus da glória, aquele que governa as dimensões, tudo? Lavar os pés do homem que ele negar. No dia seguinte, abraçar Judas verdadeiramente com amor. Sabia que ele vender. Perdoar aqueles homens que lhe bateram, chicotearam, lhe pregaram. O Rei da Glória sentiu fome. Ser humilhado, ser ignorado. Ele não fez teatro. Ele fez. Tem um significado de valor que diz que o valor é aquilo que você dá numa coisa. E quando Deus olhou para ti, viu que você tem mais valor que Ele. Coisa dura, né? Parece heresia, né? É assim que Deus viu. Deus viu que você tem mais valor. Porque quando Ele te formou, Ele formou. A Bíblia diz que quando Ele fez Adão, Ele disse, viu que aquilo era muito bom. E Deus te formou. Deus olhou para ti e viu, os teus filhos caíram. Não pode. E Ele começou a mover, os céus começou a mover. Mandou profetas para justificar o povo, para santificar o povo. Quando Ele percebeu que era o tempo, Ele mesmo desceu para restaurar os corações. E quando restaurou os corações, Ele disse, entrego a ti o meu Espírito, Senhor. Está consumado. E Ele entregou o Espírito ao Senhor. E o fogo do tempo se rasgou para você viver em santidade, para você verdadeiramente ser o habitar do Senhor. E o que é que temos feito com a atitude de Deus? Voltamos ao pecado. O que é que temos feito com o sacrifício do Senhor? Voltamos a errar. Santidade aparente. Essa é uma área que todo mundo é religioso. Você vê alguém com cerveja na mão, é religioso. Altamente mulherengo, é religioso. Pastores que mais parecem micheiros, ele é pastor. E nós fizemos algo pior do que os romanos. Os romanos não sabiam quem era Jesus. Os judeus, a Bíblia diz que estavam cegos. Nos foi aberta a visão para pecar com os olhos abertos. Eles pecaram com os olhos fechados e não sabiam. Nós temos errado, conhecendo a verdade, a revelação. Como é que vai ser o nosso julgamento? Eu não me admiro se um soldado romano for salvo, mas você não, se continuar no pecado, porque você sabe quem é Jesus, o Deus que se fez carne para morrer por ti. Que tem movido todos os dias pregadores, evangelistas, homens que incessantemente buscam o Senhor para te trazer a palavra de Deus. Porque você é o habitante do Senhor. E por causa do teu status, por causa da influência que você tem, por causa do dinheiro que você tem, como se isso fosse alguma coisa relevante, resista à conversão. Não é convencido, é conversão. Paulo, o dia que se converteu, já não foi a mesma pessoa. Nós temos sido a mesma pessoa. Por quê? Você acha mesmo que é mais difícil para
ti. Deixar a influência que você tem no mundo, o dinheiro que você tem no mundo, quando Deus deixou a glória. A Bíblia diz em 2 de Timóteo: grande é o mistério da piedade. Os anjos irão nos teus boca abertos a falar do meu Senhor andai na terra com os pés sujos, por causa de uma raça que todo dia lhe trai, todo dia se prostitui com o mundo. Dificuldade do irmão é vir servir o Senhor. Dificuldade do irmão é vir servir o Senhor. Dificuldade do irmão ou da irmã é deixar de assistir essas coisas imundas. Isso mesmo é dificuldade. Quando o Senhor se despiu de tudo que ele tinha. A Bíblia diz que ele nem sequer tinha sítio para reclinar a cabeça, nem tinha casa. Morava na casa dos outros, comia a comida dos outros. Mas ele fez tudo por você. E como é que você lhe agradece? As tuas convicções você não consegue deixar. Aquilo que você pensa que é bom, não consegue abandonar. Quando ele abandonou tudo por você, como é que vai ser o nosso julgamento? Se nós temos tudo. Você diz do irmão, deixa as amizades, diz da irmã, deixa as amizades. Aí não, são meus amigos, são meus bestes, não é nada errado, que levam ao pecado, que levam a cometer coisas erradas. Quando Jesus, pela sua própria exclusiva vontade, olhou na terra, viu Judas está em pecado, eu vou descer para morrer pelo Judas, por você. E ele viu quantas vezes você erraria, quantas vezes você desobedeceria ao pastor, serias rebelde à sua palavra, mas ele ainda assim desceu, porque ele tem um prazer genuíno em morar em você, habitar em você, porque você é o habitante de Deus, você é o ambiente que Deus desenvolve, você é o lugar que Deus tem prazer em habitar. Mas desse jeito a condenação vai ser muita para nós. Por favor, irmão e irmã, isso é muito sério que nós vamos fazer aqui. Eu preferiria que vocês não conhecessem a palavra e continuassem a se drogar, continuassem a beber, continuassem nas orgias, continuassem a pecar torta direita, do que conhecer a palavra e cuspir na palavra. Vocês cospem na palavra. Cuspem na palavra por causa de mulher, por causa de homem, por causa de dinheiro. Algo que você não vai conseguir levar, não vai te salvar. De nada serve, aquilo é lixo. E você está trocando o lixo por uma terra que vai ser feita de ouro. Não existe vida cristã sem renúncias. Não existe vida cristã sem renúncia. Queres vir na palavra? Deixa todo o resto. Por que vocês acham que o caminho é estreito? Só passa você. Tudo que o mundo não vai passar naquele caminho. Por isso é que as pessoas chegam a um determinado momento da caminhada, já não conseguem avançar porque os fardos do pecado não lhe deixam passar. Tens que se desprender de tudo. Sem vaidade, desprende. O que quer que seja. Aí é um buraco que Deus fez a silhueta do teu corpo. Só você e mais nada. Deus tem que chegar a um ponto que você já não entra com nada. Tuas ideias, tuas convicções, tua forma de pensar, nada. E você entra como um oco, vazio, sem nada. William Branham diz que aí sim Deus vai te encher.